Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e que estão aqui nos dando a honra da sua presença em mais um ponto de inflexão. É sempre uma honra ter você aqui conosco. Antes de a gente iniciar o tema de hoje, eu queria te pedir 3 coisas que você já sabe. Curte esse vídeo, compartilha essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão vermelho, porque é de graça. E além disso, você nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Fechado? Combinado? A gente vai entrar agora no tema de hoje, que está muito especial, porque é o seguinte: nós sabemos que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E que melhor do que isso? Deus, ele nos dá uma nova oportunidade de mudarmos como seres humanos a cada amanhecer. Mas não é por isso que nós devemos andar simplesmente no pecado, na falha, nos mesmos erros. E por isso eu trouxe aqui uma passagem que está em Salmos 106, que diz o seguinte: nós pecamos como os nossos pais, nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. E só para contextualizar, nessa passagem que está em Salmos 106, a palavra de Deus está falando aqui sobre um contexto em que o povo de Israel estava no Egito reclamando, murmurando e até mesmo adorando a outros deuses. Olha só que coisa! E algo muito interessante aconteceu. Se não fosse um mediador, um homem de coragem que colocou a sua própria vida em risco pelo povo, para que esse povo não sofresse com a ira do Senhor. E ainda em Salmos 106, na passagem 20, diz o seguinte: e assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria. Olha só, Deus, ele destruiria esse povo. Por isso ele disse que os destruiria. Olha só, Deus iria destruir esse povo se não fosse por Moisés. É assim que a palavra de Deus diz. Não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Aí eu te digo, trazendo para o contexto de hoje, quantas pessoas você não conhece que já zombaram do Senhor, que já acreditaram ou acreditam em ídolos, em coisas que nem se mexem, em coisas que não fazem milagres e até mesmo em coisas que comem grama, como a palavra de Deus diz aqui. E você acha que nos dias de hoje, Deus ele não se entristece, ele não se ira com essas coisas? Por isso, importante é o seu papel como mediador na sua casa, na sua família, na vida do seu irmão, na vida das pessoas que você ama. Porque essas pessoas elas estão na mesma ignorância que esse povo estava no Egito. Elas estão na mesma ignorância e não conseguem enxergar o quanto de milagres e bênçãos Deus já fez na vida de cada um deles, na vida, muitas vezes, de um familiar deles. Mas por estarem cegos, eles não conseguem enxergar. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você ficaria feliz se Deus ele destruísse esse seu familiar? Se Deus ele viesse e destruísse esse povo que você tem como família, como parente, que zomba do Senhor ou que não acredita em Deus e, muito pelo contrário, serve a outros deuses?
você não ficaria feliz. Eu sei disso. Você não precisa nem me responder. Mas a pergunta depois disso que eu estou falando é a seguinte: você está fazendo o que como mediador? Você está andando na brecha como Moisés? Você está buscando conversar, ter intimidade com Deus, orar por essas pessoas para que elas sejam convertidas, transformadas em novas criaturas e comecem a conseguir enxergar o amor de Deus, a servir ao Senhor com alegria e não pecar mais contra o Senhor? Ou você está simplesmente desistindo dessas pessoas, dizendo: fulano não tem jeito, ciclano não tem mais jeito, eu amo, mas que seja feita a vontade de Deus na vida dele e na vida dela. Eu tenho um recado para você. Você tem uma responsabilidade imensa na vida dessas pessoas, porque existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que são ignorantes, que são aquelas que estão cegas espiritualmente. E você tem que ir até elas, falar do amor de Deus, jogar a semente e continuar orando ao Senhor para que Deus faça uma transformação nela. Existem o segundo tipo de pessoas, que são as pessoas que têm até a consciência, que já escutaram a palavra de Deus, que um certo dia se entregaram a Deus, mas simplesmente por uma decepção, por uma mazela, deixaram de servir a Deus e começaram a murmurar como esse povo aqui. Ou seja, são pessoas que estão procrastinando a sua volta para o Senhor, procrastinando o momento de voltar e se dobrar ao Senhor, ao seu Rei, ao seu Pai e ter uma nova comunhão com Deus. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que tem consciência, que é a pessoa que sabe a missão que ela tem aqui na Terra, o propósito que Deus colocou na vida dela e não desiste de nenhuma pessoa da sua família. É isso mesmo. Não desiste da tia, do tio, do primo, da avó, do avô. Não desiste de ninguém. Porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só você, não é só sua esposa, é você e a sua casa. É você e as pessoas que você quer ver lá na eternidade. Então, se você realmente ama essas pessoas, se você se importa com essas pessoas, você precisa fazer algo de diferente. Você precisa falar mais do amor de Deus. Você precisa se posicionar mais. Você precisa ser mais do que simplesmente um homem ou uma mulher que só fala de Deus. Você tem que ser um exemplo em que, quando você passe pelos lugares, as pessoas sintam a presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas vejam a luz de Deus na sua vida. As pessoas vejam que você é onde coloca a planta dos seus pés. Você é o sal da terra. Ou seja, você não é como qualquer um. Você foi escolhido. Você não foi só chamado. Você foi escolhido para um novo tempo. Você foi escolhido para salvar uma geração. E para isso, você precisa estar na brecha. Você precisa estar como Moisés estava. Está disposto a ser um mediador. Está disposto a colocar muitas vezes até a sua vida em jogo, a sua vida em risco, pelaquela pessoa que você ama e quer ver essa pessoa salva. E quer ver essa pessoa servindo ao Senhor. Então a palavra de hoje, ela é justamente para as pessoas que já conhecem o Evangelho de Deus, mas estão acomodadas, mas estão simplesmente achando que as pessoas que estão ao redor dela não têm mais jeito. Mas se você crê em Deus, mas se você crê no Deus do impossível, continue orando e falando do amor de Deus para essa pessoa. Porque ela, assim como você, tem salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana muito, mas muito mais que abençoada na presença de Deus. Tamo junto, generais!